Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Coletivo Cidade, projeto social do TJMG, aposta na cultura para atender crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade social. Saiba o que pode ser pedido na lista de material escolar. Entenda os benefícios da guarda compartilhada. Filhos de criação têm direito à herança? Hora do show! Veja o que fazer em caso de cancelamento de eventos artísticos e musicais. E mais, acompanhe os novos quadros do programa. Neles vamos explicar termos jurídicos, contar histórias das comarcas mineiras e curiosidades do judiciário. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além do julgamento de processos, o Tribunal Mineiro também se empenha em assumir projetos no âmbito social. Desde julho do ano passado, uma parceria entre a Vara Infracional da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte e o Instituto Ajudar tem mudado a realidade de crianças, adolescentes e jovens de uma comunidade na capital. As mãos que se unem em busca de conhecimento. A melodia que ecoa pelo barracão. Emitida por instrumentos que representam uma nova realidade para meninos e meninas. O corpo que se esforça para transmitir a leveza da dança. O palco que ganha histórias representadas por eles. Os sinônimos para tudo isso são sonho e realidade. Eu vejo que elas já sonham um futuro na arte, né? Outros na música, né? De forma a arte cênica, né? E eu vejo que coisas que não sonhavam antes, hoje em dia está tendo esse sonho de forma real. As palavras de Alexandre Costa, presidente da Escola de Samba Cidade Jardim, local que abriga o projeto Coletivo Cidade, idealizado pela Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, mediada pela terceira vice-presidência do TJMG, ecoam no sentimento expressado pela pequena Ingrid, aluna de capoeira e teatro. Eu nunca tinha feito uma aula de teatro, aí aqui eu tive a oportunidade de aprender com o professor maravilhoso Júnior. Ensino muito bem, eu aprendi agora a falar não tão rápido e a capoeira me ajuda a desenvolver o meu corpo mais, sabe? O projeto Coletivo Cidade é uma iniciativa que aposta na cultura para aprimorar talentos e afastar da criminalidade crianças e adolescentes. São meninos e meninas que vão ter um contato diferente com o Poder Judiciário, não como réus, mas como pessoas que estão desfrutando do poder transformador da educação e da cultura. Nesses 13 anos que eu estou aqui na Vara Infracional, nós já desenvolvemos vários projetos sociais em parceria com a sociedade. Mas eram projetos que atendiam já adolescentes que já tinham praticado atos infracionais. Dessa vez eu falei assim, eu tenho que trabalhar com a prevenção, eu não quero que esses adolescentes cheguem aqui para só depois de praticar um ato infracional ser oportunizado a ele o acesso à educação, à arte, ao esporte. O projeto Coletivo Cidade, realizado em parceria com o Instituto Ajudar, e já atende mais de 500 meninos e meninas entre 10 e 18 anos, oferecendo atividades diversas, como música, violão, guitarra, contrabaixo elétrico, percussão e canto, além de teatro, balé e capoeira. O que o Tribunal de Justiça em Minas Gerais, sobretudo a Vara Infracional aqui de Belo Horizonte, através de vários parceiros, não só do Instituto Ajudar, mas de vários e grandiosos parceiros têm feito, é permitirem que elas sonhem, experimentem, provem e tenham mecanismos para executar esse sonho no curto e médio prazo. Além de trilharem o caminho dos sonhos, realizando-os, eles estão em idade de intensas transformações. A parceria do tribunal conosco, trazendo os professores, trazendo uma arte, uma coisa que eles gostam, é muito bom. Fica muito mais fácil tirar da rua nessa idade do que mais tarde. Ingrid está colhendo os frutos nascidos dentro do projeto e já propaga o aprendizado. Igual o professor fala, se ele falar que a gente tem que imitar uma lesma, a gente tem que saber fazer. Então isso conta muito com a interpretação do corpo, com a voz, falar alto. E quando a gente fala alto, a gente não está gritando, a gente está projetando bem a voz. O
o JQ está com novidades. Uma delas é o quadro ABC do Judiciário, que apresenta significados de termos e expressões jurídicas. Acompanhe. Você sabe o que é furto famélico? Não. Roubo. Não, nunca ouvi falar. Você sabe exatamente que tipo de roubo que é? Carro? Sei não. Mas se é furto, é ilegal, alguma coisa ilegal, com certeza, não? Furto famélico é quando alguém furta para satisfazer uma necessidade urgente e relevante relacionada à fome, sede, frio ou à saúde e está previsto no artigo 23 do Código Penal. No próximo bloco, saiba o que fazer quando um show ou evento cultural é cancelado e veja os benefícios da guarda compartilhada. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muitas vezes o público espera ansiosamente pela apresentação de um artista. E aí, por algum motivo, o espetáculo é cancelado. Saiba o que fazer caso tenha comprado o ingresso e o tão esperado evento não se realize. Os shows e apresentações artísticas estão entre as mais procuradas formas de lazer. No entanto, podem ocorrer imprevistos e os eventos serem cancelados, pelos mais diversos motivos. Foi o que aconteceu com a estudante Júlia, quando assistia a um espetáculo sobre a obra de Chico Buarque. E aí, no meio do show, houve um incidente. Um dos artistas fez um comentário de cunho político. E aí, nesse momento, grande parte da plateia levantou e começou a vaiar o ator, que também não soube lidar com isso de forma profissional, e começou um conflito, um embate, até o momento que a situação ficou inviável e a própria organização do evento fechou o palco, fechou a cortina e o espetáculo foi cancelado. Eles avisaram que o espetáculo tinha sido cancelado. Em casos de cancelamento, os produtores precisam cumprir algumas medidas. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é preciso divulgar informação clara e fazer a devolução dos valores pagos. O consumidor contratou um serviço de lazer, ele tinha uma expectativa de assistir a um show, comparecer a um evento em um determinado dia, e aí fica a critério dele, pelo Código de Defesa do Consumidor, receber o dinheiro, todo o dinheiro que ele gastou, inclusive taxa de conveniência, se eventualmente ele pagou. Ou então, se o show for reagendado e ele tiver interesse em comparecer na nova data, ele pode também aceitar ou eventualmente ficar com crédito com a empresa. Júlia não sabia que poderia pedir a devolução já na saída do espetáculo. Ela comprou o ingresso no cartão de crédito e, nesses casos, o valor do ingresso pode ser ressarcido em até 30 dias. Este produtor afirma que, nos dias de hoje, as empresas que atuam como vendedoras de bilhetes são parte fundamental para que esse prazo seja respeitado. Nos casos de hoje, geralmente, depende do acordo da produtora. Ela pode solicitar, eu vou devolver em 30 dias, porque ela está recebendo o cartão de crédito. Se ela não tiver condições do fluxo do caixa dela, não permitir ela mesma antecipar. Um evento pode ser inviabilizado por ações da natureza, incidentes com o artista, mas um dos fatores mais importantes é a segurança. De acordo com a assessora jurídica, caso o próprio consumidor perceba falhas na segurança, pode tomar algumas medidas. Se for antes do evento e houver um tempo hábil, o consumidor pode procurar a autoridade de defesa do consumidor e pedir para que ela atue no caso, e aí ela vai ou fazer um acordo para que a organizadora regularize o evento ou realmente suspenda o evento se não houver tempo hábil para isso, ou se for no momento do evento, o consumidor verifica que tem alguma falha, que não tem condição daquele evento continuar, procurar um policial e lavrar um boletim de ocorrência, para que o policial tome alguma atitude ou futuramente ela ingresse com uma ação. Para ações na justiça envolvendo devolução do valor do ingresso ou reembolso de despesas como viagens e hospedagem, é preciso guardar como prova print das telas que mostram a compra, e-mails, os canhotos dos ingressos, anúncios e folhetos referentes ao evento.
É claro, para quem faz o evento e para quem espera se divertir com ele, o desejo é o mesmo, que tudo aconteça sem nenhum problema. Mas, caso o imprevisto se apresente, vale fazer como Júlia. Mas hoje sim, eu presto mais atenção, assim, tento guardar os comprovantes, o ingresso, e resolver o problema na hora, e não também ficar postergando, que isso pode complicar ou impossibilitar depois que você tem acesso aos seus direitos. Confira agora o Giro de Decisões, novo quadro do JQ que apresenta decisões do Tribunal Mineiro e das comarcas do estado. O Tribunal Mineiro julgou o recurso de uma família de Juiz de Fora que perdeu um voo para o Rio de Janeiro devido a um erro da Gol e da Shoptime. As empresas não ofereceram suporte e nem realocaram as vítimas em outro voo, obrigando-os a gastar com passagens extras, hospedagem e alimentação. A relatora do processo, desembargadora Mariângela Meyer, fixou indenização de R$ 12 mil por danos morais e R$ 8 mil por danos materiais. A concessionária que gerencia a rodovia MG 050 terá de indenizar a família de um ciclista que morreu após ser atropelado no trecho entre Juatuba e Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima andava de bicicleta na rodovia quando foi atingida por um veículo. Segundo o processo, a pista estava em obras, mas não havia sinalização adequada, o que contribuiu para o acidente. Em primeira instância, o juiz da 2ª Vara Civil e Criminal de Mateus Leme determinou o pagamento de indenização de R$ 25 mil por danos morais. A família do ciclista recorreu por considerar o valor baixo e também pediu o pagamento de pensão. O recurso foi julgado pela 10ª Câmara Civil do TJMG, que aumentou o valor da indenização para R$ 50 mil e estabeleceu o pagamento de pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo. E em Ipatinga, o juiz Paulo César Mourão Almeida condenou o Facebook do Brasil a indenizar uma usuária da rede social em R$ 6 mil por não ter apagado um perfil falso. O perfil tinha o nome da vítima e nele eram postadas ofensas e insultos à usuária constantemente. Ela pediu que a empresa excluísse a página de seu site, mas não foi atendida. O juiz determinou o pagamento de indenização, já que o Facebook não tomou nenhuma atitude para resolver o problema. Por ser de primeira instância, a decisão está sujeita a recurso. Usufruir do convívio pleno com filhos é um direito dos pais, mesmo quando estão separados. Entenda mais sobre a guarda compartilhada, que desde a sua regulamentação em 2014 tem proporcionado avanços para o direito de família. Leonardo cuida do filho, separa as roupas para a natação, materiais da escola, mas não todos os dias. A tarefa é dividida com a mãe. A guarda do garoto é compartilhada. Após a separação, a gente tinha a clareza de que nenhum dos dois estava disposto a abrir mão de participar ativamente da educação dele. Na época da separação de Leonardo, o texto da lei da guarda compartilhada ainda não tinha sido formalizado, mas, ao ser sancionado, foi de grande utilidade. Quando a gente começou o processo de divórcio, ainda não havia a lei de compartilhamento. Isso, na verdade, não chegou nem a ser problema para a gente, porque a gente nunca pensou em apoiar numa legislação específica. Era realmente um acordo entre nós dois, de que a gente tinha interesse e condições totais de ter uma guarda compartilhada, né? Ter uma gestão compartilhada da educação dele. A lei acabou ajudando porque a gente conseguiu formalizar isso legalmente. A guarda compartilhada se estabeleceu com a Lei 13.058 do ano de 2014. Antes da lei, em 90% dos casos de separação, as crianças ficavam com a mãe. Hoje, dados do IBGE apontam que a adesão à guarda compartilhada vem crescendo. A pesquisa Estatísticas do Registro Civil de 2015 mostra que houve um crescimento de casos de guarda compartilhada, de 7,5% no ano de 2012 para 12,9% no último ano. Uma amostra de que a guarda compartilhada vem tendo boa aceitação. Ao analisar cada pedido em cada processo nas varas de família, o magistrado precisa estar atento a alguns critérios que podem ser determinantes para a viabilidade da guarda.
Para que seja viável a guarda compartilhada, é preciso uma situação de boa convivência entre os pais. Os pais têm que ter um bom diálogo, têm que ter, sobretudo, maturidade para lidar com as questões diárias da guarda. Porque a guarda compartilhada, ela visa exatamente um equilíbrio de decisões, de direitos, de deveres, de responsabilidades e de convivência entre entre o pai e a mãe. A juíza relata algumas situações em que a guarda compartilhada deixa de ser a decisão mais apropriada. Uma das possibilidades de se inviabilizar a guarda compartilhada é a distância. Se um dos pais mora numa cidade distante do outro, fica inviável. O pai ou a mãe está fazendo uso de alguma droga, né? de alguma substância que lhe tire o controle dos próprios atos, enfim. Ou que possa, no caso de alguma alegação de abuso com relação a essa criança, ou maus tratos. A guarda se traduz em responsabilidades e não apenas em mais direitos dos pais. O foco é garantir o bem-estar da criança. A criança ela tem o direito de conviver tanto com o pai quanto com a mãe, assim como com a família extensa, né? Os avós, os filhos de cada um, do pai e da mãe. Então, assim, a guarda compartilhada ela traz esse benefício, vamos dizer assim, para a criança, porque ela é garantido para ela a convivência com os pais. Do lado dos pais, é importante porque mostra para os pais que eles são as referências principais das crianças e que são os dois, né? Tira um pouco a ideia de que somente um dos genitores é que é responsável e que tem uma influência sobre a criança. Hoje, Leonardo observa que adotar esse tipo de guarda foi algo positivo. E não só para ele ou para a ex-esposa, mas para o filho, que já se habituou a transitar entre duas casas. Eventualmente fala de saudades da casa antiga, né, dos apartamentos que a gente morou junto, ele fala de saudade disso. Mas não me parece nada que seja uma demanda, sabe, de voltar ao casamento dos pais. Aos poucos ele está ficando ainda mais seguro. No próximo bloco, saiba sobre o direito à herança e o que pode ou não pode ser pedido na lista de material escolar. Fique com a gente, o Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O direito à herança é assegurado pela Constituição Federal e regulamentado pelo Código Civil Brasileiro. Saiba mais na entrevista. Em relação ao direito à herança, a doutrina e a jurisprudência vêm acompanhando as mudanças ocorridas no conceito de família, reconhecendo, inclusive, a filiação socioafetiva e a multiparentalidade. Para falar sobre o assunto, eu converso com o desembargador Nilton Teixeira Carvalho. Desembargador, em relação à herança, o que diz a legislação atual? Quem tem direito? Bom, pelo Código Civil, aliado com o Código de Processo Civil, tem direito os filhos reconhecidos pelos pais, advindos ou não do casamento. Então, esses filhos são herdeiros naturais dos pais quando falecidos. Sim. O conceito aí de família vem se transformando. A legislação vem acompanhando essas transformações ou não? Não, a legislação ainda é tímida. O que leva-nos a interpretar o direito de família pela Constituição, pelos princípios constitucionais que tranquilamente trouxe outras entidades familiares, além daquelas advindas do casamento, da união estável. Então, nós entendemos que o artigo 226 e seguintes da Constituição Federal é meramente exemplificativo. Várias formas de entidades familiares existem e, por conseguinte, também vários filhos também vão existir no direito brasileiro. Esses casos têm chegado cada vez mais ao judiciário. O que o senhor tem para dizer para a gente sobre essa percepção, né, dessa realidade aí? Sim, o judiciário tem decidido várias questões e a jurisprudência tem evoluído para incluir essas pessoas que antes da Constituição de 88 eram excluídas. Então, a pessoas já cientes dos direitos,
sabendo que também pode ser reconhecido como filho ou que tem direito à discussão dessa filiação, à juização, para que possa posteriormente fazer parte da herança do pai. Os filhos de criação sem processo judicial têm direito à herança? O que deveria ser feito? Não. Os filhos de criação, na verdade, é o nome popular. Eles são apenas criados, mas também que em razão dessa criação estabelece afeto. E aí o que era mero filho de criação passa a ser filho socioafetivo. E por conseguinte eles poderão a qualquer momento propor ação declaratória de paternidade se os pais estiverem vivos contra os próprios pais. Se os pais faleceram, os filhos, para ter direito à herança, deverão primeiro propor ação declaratória de paternidade contra todos os herdeiros do suposto pai falecido. Aí sim ele também terá direito à herança em igualdade com todos os filhos, ou seja, advindos ou não do casamento ou de outras entidades familiares. Um estado tem seu território dividido em municípios. O Poder Judiciário Estadual, no entanto, é dividido em comarcas, que podem ser compostas por um ou mais municípios. O Mapa das Comarcas, novo quadro do Justiça em Questão, vai apresentar dados e curiosidades sobre as 296 comarcas mineiras. O quadro estreia falando da maior delas, Belo Horizonte. A comarca de Belo Horizonte é composta por apenas uma cidade. A capital de Minas Gerais foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897 para abrigar a nova sede do governo do estado. Segundo o IBGE, Belo Horizonte apresenta a sexta maior população do Brasil, com mais de 2,5 milhões de habitantes. A cidade já recebeu grandes eventos mundiais, como as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. Os juizados especiais e as varas da infância e da juventude tiveram funcionamento diferenciado em toda a comarca durante as competições. No estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, o juizado do torcedor atendeu pessoas envolvidas em crimes de menor potencial ofensivo. BH, como a capital mineira é chamada por seus moradores, se destaca por ser a comarca com maior número de processos julgados na Justiça Comum por ano no estado. Mais de 195 mil sentenças foram publicadas apenas em 2016. A maior parte delas no Fórum Lafayette. Além das atividades do Judiciário, o Fórum conta com iniciativas que promovem a cultura e a integração da comunidade. Um desses projetos é o Espaço Cultural, que traz mostras de artes visuais, apresentações musicais, exibições de filmes nacionais e a Semana da Poesia, voltada para a produção literária de magistrados e servidores. A comarca de BH também abriga a segunda instância do Judiciário Mineiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou mais de 245 mil processos no ano passado. Além do IPTU e do IPVA, que já entram na relação de pagamentos para os primeiros meses do ano, quem tem filho em idade escolar precisa arcar com o custo da lista de material. Saiba quais são os direitos do consumidor nessa situação. Lápis, borracha, cadernos, papel higiênico, detergente. Espera aí, papel higiênico, detergente? Será que a escola pode exigir itens como estes e outros de uso coletivo? Existem regras federais, no qual só podem ser exigidos para os pais, na lista de materiais, materiais escolares de uso individual. Materiais como papel higiênico, detergente, esses não podem ser cobrados na lista de materiais. Eles, logicamente, o preço podem ser embutidos no preço final da matrícula, né? Mas não na lista de materiais. E mesmo ao solicitar apenas os materiais individuais na lista, a escola não pode exigir que os pais comprem exclusivamente de uma marca, modelo ou comércio escolhido pela instituição. Procedimentos como este configuram venda casada, conforme aponta o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Elas sempre devem dar o direito do consumidor escolher, optar por onde ele quer comprar o objeto, o material.
fazendo uma pesquisa de mercado, para qual se adequa mais o preço, as condições de pagamento. Então, a única diferença nesse caso são os materiais que não são vendidos no comércio, como, por exemplo, a apostila didática, que são exclusivas de escola, de acordo à grade de ensino que a escola adota. Então, esses materiais, eles não são vendidos, então a escola, sim, ela pode vender exclusivamente no seu ambiente, como ela quiser. Mas o especialista faz um alerta. Algumas escolas costumam tornar como material exclusivo até mesmo agendas, o que pode ser considerado abusivo. O papel principal da agenda é marcar as datas, né? Então não teria uma razão no qual a escola obriga o consumidor a adotar uma única agenda. A prestação de serviço escolar configura uma relação de consumo. Qualquer que seja a medida adotada pela escola, o direito à informação prévia é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. O bom senso deve prevalecer sempre. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.